no Brasil que ainda não é investida, que ainda não é aplicado, colocado muitos hotéis e você desenvolver esse turismo brasileiro. Então eu vejo que eles olham isso como uma oportunidade. Então essas redes espanholas, o próprio Superclubs, que é uma rede jamaicana, chegando no Brasil, eles trazem esse know-how que eles já têm no Caribe há mais de 30 anos de hotelaria e trazem para o Brasil todo esse know-how e mostram para o brasileiro o que é uma experiência, o que é você entregar um sonho. Porque na verdade você vende um sonho, o agente de viagem está vendendo um sonho para o cliente e a gente tem que entregar esse sonho. As redes estão apostando muito no Brasil, porque elas sabem que o Brasil vai se desenvolver. A Embratur está fazendo um trabalho fantástico, o Ministério de Turismo também, que foi instituído agora no governo Lula, também instituíram-se o Ministério do Turismo, que é algo que o Brasil não tinha, um foco muito grande no turismo. Então, as grandes redes enxergam essa oportunidade no Brasil hoje. O desenvolvimento do turismo, juntamente, em conjunto, eles estão ajudando o Brasil a se desenvolver no mercado turístico. Qual que é a origem do Fiesta Hotel Group? Fiesta Hotel Group é uma rede espanhola, que fica baseada na ilha de Ibiza, na Espanha. Ela originou há 40 anos atrás, começando com um hotel 3 estrelas, da marca Fiesta mesmo. Ela começou isso há 40 anos atrás. E foi desenvolvendo ao longo dos anos essa marca Fiesta e outras marcas, como Aire, que são hotéis de cidade, e a marca Palladium, que são resorts all inclusive 5 estrelas, que nós temos em todo o Caribe, hoje em República Dominicana, México, Jamaica e agora Brasil, que a gente acaba de abrir o primeiro empreendimento aqui no Brasil, na Bahia também, na praia de Embaçaí, que fica a 65 km do aeroporto internacional de Salvador. No Brasil hoje vocês estão com quantas unidades? A gente está com uma unidade apenas, abrimos agora dia 1º de outubro, com projeto de novos. A gente primeiro está analisando esse primeiro projeto, vamos verificar o resultado e com certeza então, digamos assim, a presença do Fiesta Group aqui no Brasil é recente, vocês estão aqui há pouco tempo. A empresa já está desde 2005 aqui no Brasil, a gente está construindo, a gente construiu esse hotel do zero e ela foi inaugurada agora dia 1º de outubro. A gente abriu o hotel com 654 apartamentos aqui na Bahia, no litoral baiano, que é um litoral maravilhoso, as praias são lindas e ainda vão ter muitos investimentos lá, a gente tem certeza. Tá, então digamos assim, essa aqui é uma primeira experiência, como se fosse uma experiência piloto do grupo aqui no Brasil, com na planos... América Latina. Na América Latina. Na América a Latina. primeira experiência do grupo na América Latina, eles Exatamente. escolheram o Brasil, e a ideia é, dando certo isso daqui, vocês fazerem um plano de investimento de novas unidades. Com certeza, a gente espera a longo prazo eu diria a mais de 6 anos, analisando a experiência desse primeiro empreendimento, a gente com certeza quer ter novos empreendimentos aqui, especialmente no Nordeste, que nosso produto é um resort de praia, sol e praia. E onde melhor para ter sol e praia do que o Nordeste aqui do Brasil. Até queria fazer um comentário também da questão, quando você falou de investimento estrangeiro. Em 2006, voltando para 2006, nós tivemos um boom de turistas estrangeiros no Brasil, especialmente no Nordeste. Hoje isso caiu um pouco, gradativamente está voltando a altos patamares hoje de turistas internacionais. Mas o Brasil ainda precisa, nessa toda questão infraestrutural, desenvolver muito o seu mercado para atender esses turistas. Hoje, a gente recebe em torno de 4 a 5 milhões de turistas estrangeiros ano. Se eu for guardar as devidas proporções e comparar, por exemplo, com um destino na Europa, com um balneário como Palma, de Maiorca, na Espanha, que recebe 15 milhões de turistas estrangeiros ao ano. E é uma ilha pequena, com 60 mil pessoas. Então, a gente tem um país maravilhoso. Uma noção do potencial que a gente tem ainda de recepção de turista. Eu acho que noção do potencial a gente tem. O que acontece é que a gente não tem uma estrutura ainda para receber esse turista. Pois é, isso me lembra uma reportagem até que me chamou a atenção, acho que se não me falha a memória foi na revista Exame, e se não me falha a memória também foi foi do Breezes. É um que teve o controle da Prévia, eu acho, que lá no Nordeste também, que vai, nunca dá certo. Seria a Costa do Sauípe? Talvez, acho que a Costa do Sauípe. Eu sou um pouco ruim de memória, mas isso é um exemplo de que esses grandes resorts no Nordeste, talvez me parece que eles não conseguem ainda atingir sua plena capacidade, ou sua total, digamos, capacidade lucrativa, talvez seja um pouco por essa questão da dificuldade operacional, pela falta de infraestrutura, bons aeroportos, transporte, facilidade de chegada do turista estrangeiro. Qual a tua avaliação dessas questões? Bom, Costa do Sauípe eu conheço até que bem, porque eu trabalhei por 5 anos lá no Superclubs, dentro da Costa do Sauípe. Então eu sei que é um destino que nasceu com o conceito de se tornar um destino 5 estrelas, uma categoria fantástica,
com hotéis e marcas internacionais que o destino era para ser fantástico, só que envolve uma série de problemas que não somente infraestrutura, como também uma série de investimentos para a renovação do parque hoteleiro que não foi feito. O primeiro, o segundo ano, o terceiro ano de Costa do Sauípe foi fantástico, só que depois faltou investimento para você renovar esses hotéis, porque o público brasileiro hoje que viaja, hoje não, mas voltando a um tempo atrás, o público que viajava hoje para esses resorts é público A e B. Hoje já não, porque a classe C está subindo muito, muitas migraram para a classe B, e com o poder aquisitivo subindo, hoje a gente tem um mercado que seria a classe C, que a gente está falando de 93 milhões de brasileiros hoje, que tem potencial para viajar. E a gente tem que atingir esse público. E esse público havia sido esquecido. O foco estava no A e B. Só que o A e B ele viajou uma vez para o hotel, quando ele voltar ao próximo ano, o que ele vai querer? Ele quer uma coisa nova. Então não adianta você... A experiência novamente, né? A experiência tem que ser diferente, né? Só que ele quer algo diferente, que seja um mínimo. Mas não tinha essa mudança. Então, eu acho que isso ainda é uma coisa que o Brasil tem que aprender, como trazer novas experiências isso para o brasileiro, além do que a questão desses 93 milhões de brasileiros, que a gente não pode esquecer deles, que é um grande potencial hoje. São brasileiros que estão viajando para o Brasil, estão viajando para o exterior agora também. Ok. Caetano, temos aqui a participação dos nossos internautas. Temos perguntas aí para o nosso convidado, para o nosso entrevistado? Tem sim, Gilberto. Só dando um alô aqui para o Cássio Lima, de Goiânia, que entrou agora no chat. Seja bem-vindo, Cássio. Tem um outro pessoal que já está desde o começo do programa, continua logado aqui. Eu já tenho várias perguntas aqui para o Thiago e eu separei... bom, só para avisar, o Mena Barreto, sua pergunta eu acho que eu vou fazer provavelmente no segundo bloco. O 45 mandou uma pergunta que eu já vou fazer também. Eu separei aqui a do Marcelo. Vamos fazer duas perguntas. Uma primeira pergunta, ele responde, e uma segunda pergunta aí para a gente agitar o nosso chat. Olha só, o Marcelo Suleric, ele fez até um comentário curioso, que ele falou: o Fiesta Hotel Group fica em Ibiza porque eu estou em Maiorca, aqui do lado. Ele está teclando lá da Espanha. E aí ele pergunta o seguinte: com a possibilidade de aumento da crise mundial e da diminuição das exportações do Brasil, o turismo seria uma saída? O Brasil poderia ser um país essencialmente turístico? Essa é a pergunta do Marcelo Suleric. Bom, eu penso da seguinte forma: o turismo ele pode ajudar o Brasil a se desenvolver muito, mas eu não diria que o turismo seria o essencial para se segurar o Brasil. O Brasil, a gente tem uma gama de atividades, é um país maravilhoso que a gente tem, falando de agricultura, falando de tecnologia, a gente tem um parque industrial fantástico. E o turismo, ele vem para agregar. E a gente, quando fala de turismo, não estamos falando somente de turismo de lazer, a gente está falando de turismo de negócios também. O Brasil hoje, apesar da crise mundial, o Brasil passou muito bem por essa crise mundial. Existem países ainda que estão se recuperando, e o Brasil se recuperou e bem dessa crise mundial, por tudo que passou. E a gente continua recebendo investimentos estrangeiros. Mas se a gente fala de turismo de negócio hoje, voltando ao assunto, parque hoteleiro, a gente não tem. São Paulo hoje mantém o Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, os dois polos que seguram o Brasil. Hoje você não tem um parque hoteleiro que supra essa necessidade. Mas pensar que o Brasil iria se sustentar somente pelo mercado turístico, somente pelo turismo, eu já vejo que isso não. Eu acho que o turismo tem uma grande fatia no Brasil, muito importante ainda, tem que se desenvolver muito, tem que crescer muito, mas não que essa seja a base da economia no Brasil. Legal. Bom, e já o Gilberto me liberando aqui para fazer outra pergunta, eu vou fazer a do 45. Vocês estavam comentando sobre Olimpíadas, né, e Copa do Mundo, o impacto no setor hoteleiro, e ele está fazendo a pergunta que é a seguinte: a Olimpíada é um evento local, no Rio de Janeiro. Qual vai ser o impacto para outras cidades, se houver? Bom, o impacto não vai ser um impacto tão grande quanto vai ter no Rio de Janeiro, mas isso vai desenvolver muito o turismo brasileiro. Porque o turista que vier para as Olimpíadas, para o Rio de Janeiro, eu diria, sem sombra de dúvida, que mais de 60% deles não vai ficar só no Rio de Janeiro. Ele vai querer conhecer Manaus, que é um destino muito conhecido internacionalmente, de nome, Manaus, Floresta Amazônica. Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, muitos conhecem. Salvador também já, a Bahia está fazendo um trabalho muito forte no exterior, então está trazendo muitos turistas para cá. Então esse turista que vem, o turista que saiu, por exemplo, da Europa, que vem para o Rio de Janeiro, ele não vai querer ficar o tempo todo no Rio de Janeiro. Ele vai aproveitar e fazer suas viagens internas, conhecer o país. Assim como americanos, japoneses, todos os mercados mundiais
com certeza vão querer conhecer o Brasil, porque eles já fazem isso. Ah, e não tem jeito, né? O turista é turista em qualquer lugar. Assim como a gente sai aqui do Brasil e vai, já que vamos assistir a Copa na Alemanha, você dá um pulinho em Paris, então, nós também faz a mesma coisa. E como a Olimpíadas vem depois da Copa, então provavelmente já vai existir uma estrutura em outras cidades pelo Brasil todo, e aí o turista vai poder usufruir dessa estrutura. Com certeza, que o europeu, agora que ele tá entendendo que o Brasil é praticamente um continente, que o Brasil é praticamente do tamanho da Europa. Enquanto eles saem de Madrid, por exemplo, e vão a Lisboa, aqui a pessoa sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para Salvador, vai para Manaus, então eles estão entendendo a dimensão desse país e tem muita coisa para se conhecer. Maravilha, nós vamos fazer agora um intervalo rápido comercial e a gente volta já já com mais um pouquinho de entrevista ao vivo aqui no Urbanville. Até já! Meu nome é Celso Unzelt, eu sou jornalista, acabei de participar do Olé aqui na OTV e recomendo que vocês assistam. Um abraço, tchau. Imprensa, para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Acesse e leia. O primeiro jornal do mundo era talhado na pedra e levava dias para ser escrito. O primeiro de papel circulou na China. Demorava dias para desenhar tudo aquilo em Nanquim. Depois veio a prensa móvel de Gutenberg e mais tarde a rotativa. Mas nem assim a imprensa acompanhava a velocidade da notícia. Isso só veio com a era Ed News. Ed News, movido pela notícia. Estamos de volta ao vivo aqui no Urbanville, hoje entrevistando o Thiago Pacos, do Fiesta Hotel Group, falando sobre o mercado de hotelaria no Brasil, querendo saber aqui se nós estamos vivendo um prenúncio de uma crise ou de uma grande oportunidade nesse mercado. Uma questão, Thiago, que eu tenho uma grande curiosidade e que envolve esse mercado é a questão do serviço. Né? Você falou aquela questão dos resorts, né? E aí o brasileiro... Uma coisa que eu percebo assim de maneira geral, né? A gente percebe assim, uma falta de preparo do serviço, né? Treinamento, a questão do falar inglês, de falar outras línguas. Como é que você está vendo hoje esse treinamento, essa preparação da mão de obra brasileira para esse crescimento do mercado hoteleiro e para a recepção de turistas estrangeiros? Bom, vamos falar